Nós estamos entrando hoje dia 1º de agosto. E fechamos aí o mês, como o Rodrigo abriu o culto falando, fechamos o mês falando sobre gratidão. E esse mês estamos iniciando o mês de agosto, logo no primeiro dia. Primeiro, que às vezes acontece do domingo cair no dia 3, cair um pouco depois. Mas hoje logo no primeiro dia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, um tema que o Senhor deu para este mês de agosto. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: apenas o necessário. Apenas o necessário, Então esse mês aí é mês de ver os acúmulos, é mês de ver verdadeiramente a prioridade. Quando nós pensamos apenas o necessário, eu preciso saber o que é prioridade, porque senão eu vou fazer uma bagunça e eu vou perder coisas que eu não quero perder. Eu vou deixar de dar atenção e prioridade para aquilo que precisa do meu olhar. Então esse mês nós vamos trabalhar a respeito desta palavra. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu quero ler aqui um trecho que o Senhor colocou no meu coração. Você pode fazer muitas coisas, muitas. Mas se você não estiver atento a elas, você não vai estar por inteiro. Mas quando você prioriza e você analisa, você se entrega de uma forma diferente. Porque você enxerga a prioridade, você enxerga a necessidade, e não apenas fazer por fazer, realizar por realizar, comprar por comprar, conquistar por conquistar, executar por executar. Evangelho de Lucas 10, 38 diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria e, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: ó Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa, ou em algumas traduções inquieta, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Diga comigo: a boa parte, esta não me será tirada. Aleluias, amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite, pela oração. Pastor David esteve aqui orando, abertura do culto, adoração. Obrigado por cada vida, obrigado pela tua presença, ó Rei dos Reis. Como foi declarado, poderoso Deus, aleluia. Nós te desejamos, Senhor. A nossa alma anseia por ti. O salmista, Senhor, ele já dizia: minha alma tem sede de ti, sede do Deus da minha salvação, do Deus vivo. Obrigada por nos permitir estar aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Às vezes os livramentos são tão imperceptíveis que achamos que nem estamos correndo risco, mas a verdade
verdade é que a tua mão de poder, a tua mão tem nos sustentado e tem nos guardado e tem nos segurado firme para o teu propósito e para o louvor da tua glória. Assim eu te agradeço por cada vida que está conectada conosco através, Senhor, das redes sociais. Agradeço por aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Senhor. Aleluias. Hoje é noite de ceia. É noite de celebrarmos a morte, a vida e a ressurreição. Jesus esteve aqui nessa terra. Ele não enviou ninguém no seu lugar. Ele veio, o próprio Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus viveu nesta terra, ele respirou esse ar, ele caminhou, trouxe vida, salvação, e o Verbo se fez carne. Muitos que acompanhavam Jesus não sabiam exatamente por que estava acompanhando. Outros não sabiam, mas queria estar perto. É interessante isso, pastor. Como que Jesus, ele pode trabalhar na vida de cada pessoa. Às vezes tem aqueles que de imediato reconhecem, entendem e falam eu quero. Mas tem aqueles que não entendem, mas falam eu quero também, porque eu quero estar perto, é gostoso. Quando você vê uma multidão seguir Jesus, muitos estavam ali pelos milagres que ele fazia, sim. Muitos estavam ali pelas palavras que ele proferia, sim. Mas a essência de cada coração, só o Senhor conhece. E Jesus aqui fala dessa passagem tão tremenda que Lucas ele traz, quando Jesus ele entra ali numa aldeia e ele vai, ele se hospeda na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro que depois viveu um grande milagre, o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição. E aqui Jesus ele vai, ele se hospeda ali. E a palavra diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E Maria não perde tempo, ela vai e se assenta aos pés do Senhor. Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa realidade. Cadê a irmanice? Irmanice, vou usar você, tá bom? A sua casa abençoada, irmanice, aquela família abençoada. Aí Jesus vai lá visitar. Aí quando Jesus chega lá, deixa eu ver aqui o rostinho da irmanice. Quando Jesus vai lá na casa da irmanice, a irmanice toda empolgada, porque Jesus é uma visita muito especial. É aquela visita que chega e é maravilhosa. Irmanice para tudo e já senta ali nos pés do Senhor. Já fica ali naquela sala gostosa. A sala da irmanice é uma sala grande, tem uma planta bonita. Aí ela já senta. A Andréia quer fazer o melhor para Jesus. Ela já está rindo. A Andréia quer preparar o melhor café. Gente, Jesus está aqui em casa. O melhor café, a melhor porção para servir Jesus. E aí a Andréia fala, começa, né? Abre o armário e agora faço o café com quê? Com açúcar ou sem açúcar? Ponho na mesa, o que eu faço? E aí a Andréia quer servir. A Andréia quer servir da melhor forma. E Manice quer aproveitar a visita também da melhor forma. Obrigada, meninas, por usar só para fazer um parâmetro. Foi isso que aconteceu. Jesus chega aí naquela visita, naquela casa, e aquelas duas mulheres reagem de forma diferente. E é engraçado que quando nós pensamos nessa palavra, será que dentro de nós existe um pouquinho de cada uma? Será que dentro de mim existe um pouquinho da Marta e existe um pouquinho da Maria? Com certeza. Com certeza dentro de nós existe um pouquinho de cada uma. Escute, as duas irmãs desejavam fazer as coisas que eram importantes. Porque para um discípulo de Jesus, para um discípulo do Senhor, duas coisas que são extremamente importantes: servir e ouvir. Olha só,
Servir e ouvir, duas coisas de grande importância que todo discípulo deseja, almeja executar com grande excelência: servir e ouvir. E aí, com a visita especial de Jesus, Marta, a preocupação de servir bem, e isso é muito bom, porque ela queria servir bem, porém nesse momento ela não se dá conta da prioridade. Marta, na preocupação de servir bem Jesus, ela não se dá conta do que realmente Ele quer. Será que você se identifica em alguns momentos? Será que nós nos identificamos em alguns momentos na sua vida, na nossa vida? A palavra diz que Marta agitava-se ou ansiosa de um lado para o outro. Nossa, quando eu li isso aqui, me remete muitas das vezes à minha vida. De um lado para o outro, tentando fazer, tentando servir, tentando parar para ler, tentando parar para ouvir. O pastor David: pastora, cadê o conteúdo do canal? Um outro: pastora, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, o marido chegando, a cachorra que não levou para passear, agitada de um lado para o outro. Você pode ser que não sei se você se identifica, mas eu me identifico. E aí eu tenho que parar e dizer: Senhor, a tua graça me acalma. O que é prioridade para agora? O que é prioridade para esse momento? Aleluia. Marta não consegue perceber a necessidade, e ela não consegue corresponder à necessidade de Jesus. Escute, quando você não compreende uma necessidade, você não consegue corresponder à necessidade. Na verdade, o que Jesus queria? Jesus, Ele preferia uma refeição simples. Ele não queria nada de grande estilo, porque o seu desejo era que as duas naquele momento estivessem aos seus pés. Uma trajetória pouca que Jesus esteve aqui nessa terra. Mas uma coisa que Jesus nos ensina é que cada momento Ele viveu com muita intensidade. Cada momento foi único. Quando Jesus estava com uma pessoa, Ele estava com aquela pessoa. Quando Jesus estava curando, Ele estava ali naquele momento envolvido. Quando Ele estava com os discípulos, cada momento de Jesus era intenso, porque Ele sabia o que era necessário, Ele sabia o que era prioridade, Ele sabia o que era de grande importância. E isso para nós é um grande aprendizado. Maria, agora eu quero te perguntar algo. O que é que Maria nota, consegue perceber, que Marta não consegue perceber? Será que quando estamos agitados, a nossa mente nos prega peça? Será que quando estamos agitados, ansiosos, deixamos passar aquilo que é tão precioso, momentos únicos nas nossas vidas? Você sabia que um dos fatores mais importantes para a saúde mental é ter uma noção sobre o que realmente é importante na vida? Na vida. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Porque as pessoas estão sofrendo, se debatendo tanto? Porque há uma mistura e não se sabe o que é importante, o que é prioridade. E um dos fatores que isso é muito de grande importância para a saúde emocional, saúde física, saúde mental, é saber o que é realmente importante na vida. E aí você pensa que isso é fácil? Isso não é fácil, não. Isso vai requerer de você um pouco mais do que talvez possamos estar dispostos. Isso vai requerer um pouco mais de você e de mim. Isso vai requerer oração, tempo de calmaria, tempo que você entra para o teu quarto. A palavra de Deus fala assim: entra para o teu quarto, fecha a porta, e lá no secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele está ali para falar com você. A oração. E a oração não é aquela oração só de pedido. Porque eu quero que você pense em Jesus como um relacionamento.
como o seu Senhor, como o seu amigo, como alguém que se relaciona com você. Agora todos os dias você só pede coisa para um amigo. Como que é essa relação? Só de dar. Até porque o amigo, ele percebe até quando o outro não está bem. O amigo que tem intimidade, ele percebe. Eu tenho uns amigos aí, umas amigas abençoadas que eu nem gravo áudio, porque se eu gravar áudio eu falo, nossa, o tom da sua voz está tudo bem. O amigo que te conhece, ele sabe, né? E amigo pode ser, eu estou falando de pessoas próximas. Às vezes o Marquinhos fala assim para mim, Aurinha, quer conversar? Que ele já sabe, não, que ele já sabe que eu estou naqueles dias. A pessoa que está próxima, a pessoa que está com você de verdade, ela sabe, ela consegue perceber. Eu não consigo, pastora, então preste mais atenção, porque você vai conseguir. Mas às vezes você está tão agitada que nem percebe a necessidade do outro. Maria estava aos pés de Jesus, Marta ali querendo servir muito bem, mas perde a essência do momento. Vivemos em uma sociedade que atribui excessivamente valor a atividades produtivas, o tempo todo produtivas. Precisamos estar atentos aos ensinos de Jesus, que nos fala para parar e escolher o momento certo para todas as coisas. Porque senão você não vai conseguir, você vai se sufocar. E o Senhor, ele fala assim, aquelas coisas, ao ensino que Jesus nos revela, ele nos mostra que é possível escolher. Essa passagem tratando de Marta e Maria, as duas estavam ali voltadas para Jesus, uma querendo servir, a outra querendo ouvir. Mas o ensino de Jesus para esta palavra nos revela que podemos escolher em momentos importantes aquilo que é prioridade. E tem horas que você tem que parar tudo e apenas estar aos pés do Senhor. Para tudo. Ai, como é revigorante quando você tem o seu tempo aos pés do Senhor. Às vezes você não consegue falar nada, não é verdade? Mas a presença dele que invade o teu coração através do Espírito Santo começa a te dar uma calmaria, uma paz. Às vezes só quando você para um segundo ali, você começa a receber um refrigério, uma calmaria. Você começa a ter ideias novas. E aí você fala, obrigada, Senhor. Muitas das vezes nem precisamos nos expressar, porque o Senhor, ele sabe tudo. Tem horas que ele quer ouvir de nós. Sim, ele precisa, ele quer, ele deseja ouvir de nós. Mas tem hora que nós não conseguimos nem falar, e ele conhece o teu coração. E Jesus, ele diz assim, Marta, Marta, você anda tão inquieta, Marta. Mas Marta estava querendo servir bem. Mas Jesus traz um olhar diferente, uma percepção. E fala, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com tantas coisas. Ei, meu querido, minha querida, quantas coisas nos preocupamos. Às vezes as preocupações não conseguem nem deixar você enxergar, porque elas vão se amontoando em cima de você. Quantas coisas nos deixam inquietas, preocupações excessivas. Mas o Senhor fala assim, apenas apenas uma coisa é necessária. Apenas uma é necessária. E aí ele diz assim, e a tua irmã, ela, Maria, escolheu a boa parte, e esta parte ninguém pode tirar. Sabe aquele momento que você está na presença do Senhor? Um momento como essa noite que você saiu da tua casa, do teu lar, no frio, podia fazendo tantas coisas, e você veio até aqui para estar aos pés do Senhor. Esta parte ninguém pode tirar de você. Essa parte ninguém pode tirar de você.
Estar aos pés do Senhor é algo que ninguém pode tirar de mim e ninguém pode tirar de você. Aleluias. Tantas coisas elas fazem, se desfazem, elas se constroem, se destroem, mas a melhor parte, apenas uma coisa: estar na presença do Senhor, desse Deus Criador. A palavra diz que Ele é o dono do mundo, do universo. Você está fazendo parte de um universo que tem um dono, e esse dono se chama o Senhor Jesus, e Ele conhece todas as coisas. E quando você tira um tempinho com Ele, ninguém pode tirar isso de você. E esse tempo pode ser em qualquer lugar. Quem lembra dos 2 ladrões na cruz? Um momento muito forte na crucificação. De um lado um ladrão, do outro o outro ladrão. Um enxergou aquilo que o outro não conseguiu ver. Um só enxergou um homem desfigurado, o outro enxergou Cristo vivo. O outro parou, enquanto o outro estava pensando no que tinha feito, no que deixou de fazer, que estava ali, o outro falou: ei, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, ele está aqui e ele é um inocente. Ele, a quietude naquele momento, mesmo estando ali, pregado na cruz, aquele ladrão, ele consegue enxergar e ele consegue perceber a melhor parte. Era o único momento que ele tinha. Consegue entender que forte isso? Era o único momento que ele tinha em pouco tempo de respiração, a vida passando por um fio, o último suspiro daquele ladrão. Ele consegue parar, ele consegue enxergar, ele consegue reconhecer, ele consegue se entregar e ele consegue aceitar o dono do universo. E aí Jesus fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí ele consegue, a melhor parte não é tirada. Não teve tempo de julgamento, não teve tempo de acusação, não teve tempo de nada. Enquanto o outro não conseguia enxergar, pensando talvez no que fez, no que deixou de fazer, pensando que estava sendo injustiçado porque conseguiram prender ele. Eu não sei o que passou pela cabeça dele, mas eu só sei que o outro conseguiu parar. Ei, você pode estar no teu trabalho, você pode estar no trânsito, você pode estar aonde quer que você esteja. Você tem escolha para parar e lembrar da melhor parte, a parte que você conversa com o Senhor, a parte que você reconhece Ele como dono de tudo, a parte que você reconhece que Ele te sustenta mesmo quando você não consegue enxergar, a parte que Ele cuida de você. E aí você descansa, e aí você confia, e aí você pega o necessário. Está entendendo? Eu cansei de fazer isso em banheiros de empresa. Há muitos anos atrás, naquela exaustão, naquela competição de empresas, situações terríveis naquela época. Hoje em dia então acho que é mais ainda. Às vezes eu pegava 3 minutos e ia para o banheiro. Lá no banheiro eu falava: Senhor, me acalma, me socorre, me sustenta. Nós louvamos aqui sobre a graça. Você sabe o que é graça? A graça é aquilo mediante para te sustentar naquilo que você não pode, naquilo que você não consegue, naquilo que você não tem. Pense na graça abundante e transbordante. Senhor, a tua graça, eu preciso dela para se acalmar, para não perder a melhor parte. E é isso que Jesus nos ensina. Eu quero completar essa palavra falando de 2 aspectos para fechar. Eu quero falar para você, quero trazer um trecho do meu livro Cura, o Socorro que Vem do Alto, que eu tenho um capítulo 10, é justamente falando sobre os acúmulos, sobre os excessos. E nós estamos nesse mês falando apenas o necessário. Eu quero trazer para você um pouquinho para nós, a nossa realidade, para que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Diante dos acúmulos, diante de tantos acúmulos, você sabia que a mente humana, ela começa a perder a capacidade de concentração.
Diante dos acúmulos, a mente humana começa a perder a capacidade de concentração, de organização. E com tudo isso, uma porta vai se abrindo. Com tudo isso, essa porta vai se abrindo. Que porta é essa, pastora? O inimigo, ele está aí para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. E ladrão, ele procura oportunidades. E muitas vezes nós estamos produzindo as próprias ferramentas para que o inimigo venha usar contra você. Às vezes os seus acúmulos estão produzindo tantas coisas, dando legalidade para que o inimigo venha agir mediante aquilo que você está produzindo. Então eu quero que você entenda porque isso é muito sério. Porque aí ele entra, começa a te ameaçar, sentimento de culpa, sentimento de impotência, sentimento de ira, tantas coisas. Ele começa a te ameaçar com os teus próprios sentimentos, e você começa a se sentir encurralado, e aí você se paralisa. Os acúmulos faz isso. Tudo aquilo que nós vamos acumulando nos leva a perder a paz, perder o equilíbrio, aquilo que precisamos. E aí o que acontece diante disso? Aquilo que era possível começa a ficar insustentável. Já fez alguma coisa que você fala, poxa, eu fiz a vida toda, mas agora não estou suportando? Mas fazia, dava conta, e por que agora não está dando conta? Tinha paciência, por que agora não está tendo paciência? Conseguia lidar, resolver, por que agora não está conseguindo? Os acúmulos faz com que você comece a perder a capacidade de raciocínio, de concentração, e ela começa a fazer com que aquilo se torne mais difícil ainda. E começa a ficar pesado, e começa a ficar insuportável. São os acúmulos. Existem dois fatores importantes que eu quero que você preste atenção nessa noite: fatores externos e fatores internos. Fatores externos: tudo aquilo que você vai acumulando, trabalho, situações, aquilo que você às vezes vê, aquilo que você ouve, aquilo que você vai procrastinando. Às vezes a tua passividade vai levando a um acúmulo. Às vezes você fica procrastinando algo para amanhã, para depois, vai trazendo acúmulo. Quantas coisas nós vamos acumulando, e isso vai gerando uma incapacidade, isso vai potencializando uma sensação de impotência. Porque no meio dos acúmulos você roda e você fala, não sei por onde começar. Aí sabe o que a gente faz? Deixa para lá, vira as costas e vai começar outra coisa. É muito mais fácil começar algo novo do que resolver aquilo que está para trás, as pendências. E os acúmulos faz isso. Os acúmulos vão nos ameaçando. Acúmulos, tarefas, tantas coisas. Os excessos e os acúmulos, eles causam em mim, em você, desordem e nos enfraquece. Os acúmulos externos. Qual é os fatores internos? Os fatores internos, eles nos aprisionam. Fatores internos, sentimentos, pensamentos. Como diz o Dr. Augusto Cury, a doença do século, pensamento acelerado. Pensamento, como que é? Acho que é pensamento acelerado mesmo. Ele tem até um outro nome que ele já fala. Pensamento que não para, excesso de pensamento te leva para uma ansiedade profunda. Excesso de pensamento te traz uma angústia, começa a causar uma exaustão, um cansaço físico. O corpo está tão cansado, você nem, poxa, mas eu dormi a noite toda. O pensamento não para, não consegue nem dormir. Os fatores internos, os seus acúmulos, eles geram em nós um aprisionamento. Ressentimentos, lembranças, culpa, remorso. Esses dias conversando com uma pessoa num aconselhamento, ela trouxe uma situação de anos e anos atrás, e eu olhei para ela e falei, para aí, mas por que você ainda está andando com essa situação na tua bagagem? Quantos anos vocês têm de casado, pastores? 17? Vocês sempre moraram lá naquela casa? Sempre?
Tudo que vocês têm do primeiro dia que vocês estão lá até hoje, tudo vocês ou foram reciclando, tirando, ou tudo, desde o primeiro dia que entraram naquela casa, vocês têm tudo até hoje. Foi mudando, foi tirando para colocar outra, foi organizando. Por quê? Até a gente, até interior. Consegue entender? Eu fiquei pensando, nós estamos ali no apartamento, ali na Pauliceia, acho que indo para quase 20 anos. E já tirei tanta coisa e ainda tem coisa para tirar. Eu fiquei pensando que se desde o início que nós estivéssemos lá, não tivéssemos tirado nada, a gente estava morando no hall. E as coisas estavam dentro de casa. Agora isso eu estou falando do externo. Agora imagina no teu coração. Ressentimento lá de trás, mágoa, coisa mal resolvida. Ei, é hora de reavaliar. É hora de se reorganizar. É hora de começar a tirar tudo para fora e ver. Isso serve, deixa. Isso precisa de restauração, vamos consertar. Isso não serve mais, tira. Não carregue excesso de bagagem, porque no meio dessa bagagem muitos acúmulos podem estar adoecendo você, pode estar causando dor física, pode estar paralisando você diante da realidade, porque aí nos tira da realidade aquilo que é o que? O momento precioso, o aqui e agora. Sabe o que você tem na sua mão? Você tem o aqui e o agora, porque o ontem já passou e o amanhã você não sabe se te pertence. Então você tem o aqui e o agora. Só que se você tiver com muitos acúmulos e excessos, você não vai perceber. Então esses excessos, o remorso, a culpa, vai causando um desgaste muito grande e vai paralisando você. E aí todo o mal-estar que você começa a sentir começa a comprometer a sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos, tudo, seu ministério. Acúmulos. Então eu quero que você preste atenção nessa noite, porque é isso que eu queria trazer para você. Aquilo que é necessário, apenas o necessário para hoje. Quando a gente faz bazar, é muito engraçado. As mulheradas traz coisa e fala assim: pastora, eu não sei, eu abri meu guarda-roupa, mas tinha isso lá ainda, coisa que eu nem sabia. É assim, não é? Vocês estão quietinhos aí só olhando para mim, é assim, não é? Traz coisa que fala que nem sabia. Somos tendenciosos a acumular. E fazemos isso para a nossa vida. É isso que eu quero trazer para você nessa noite. E quando trazemos isso para a nossa vida, começamos a gerenciar mal os nossos dias e começamos a perder a melhor parte. Eu trouxe o exemplo mais precioso, que é o exemplo de estar aos pés de Jesus. Então o necessário, estar aos pés dele, diante de tudo que temos, fazemos, realizamos, ele precisa ser a nossa prioridade. E aí ele te capacita a administrar a sua vida, a sua casa, o seu coração, as suas emoções. Porque aí ele começa, sabe por quê? Porque Jesus não é egoísta. Ele não quer só para ele, não. Ele quer que você fique bem. Ele quer ver você alegre. Ele quer que você desfrute da vida que ele te deu, mas com prioridade, com excelência. Então que ao longo desse mês de agosto nós possamos refletir, orar mais, que nós possamos orar mais, que nós possamos refletir, fazer uma reflexão, e que nós possamos desenvolver uma capacidade para ouvir. Porque às vezes nós não queremos parar para ouvir. Eu quero servir, mas eu estou tão impaciente que eu não quero parar para ouvir. E às vezes nós não queremos nem ouvir a si próprio. Então eu quero que você faça um esforço ao longo desse mês de agosto. Silencie os barulhos externos um pouco. Silencie. Tire um tempo com Deus. Tire um tempo com você mesmo. Reflita aquilo que é prioridade para você. Qual é a prioridade para esse tempo?
Eu gosto muito, tem um versículo que eu gosto muito, até hoje eu postei esse versículo, achei muito bonito, um trabalho. Cadê ele? Irmão Sérgio, onde que foi aquele trabalho lá do pastel? Foi na Naval? Foi agora, recente? Foi ontem? Que lindo, um projeto que eles realizaram lá na Naval do pastel, foi isso? Dia do pastel. Sim, sim. O dia do pastel, olha que coisa bacana, um projeto muito bacana. E eu até postei no grupo de manhã: louvado seja o Senhor por cada projeto que é realizado. Sabe por quê? Lá em Coríntios fala assim, o apóstolo Paulo diz: cada um permaneça naquilo que Deus te chamou. Cada um permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Então um foi chamado para fazer algo, o outro foi chamado para fazer outro, o outro foi chamado para administrar, o outro foi chamado para cuidar. Cada um permaneça naquilo no que foi chamado. E como um corpo, nós podemos avançar quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram e participamos, e ali crescemos juntos no propósito do Senhor. Amém? Porque nem tudo você vai dar conta, nem tudo depende de você, mas como corpo de Cristo, você pode sim, você pode se manter na presença do Senhor. 1 Coríntios 7:20, cada um, o apóstolo diz, permaneça na vocação em que foi chamado. Glória a Deus por isso, aleluia, amém? Continue no propósito que você foi chamado, porque o Senhor vê, e o Senhor, Ele te honra, amém? Você recebe essa porção nessa noite? Deixa eu ver aqui, recebe essa porção nessa noite, glória a Deus. Apenas o necessário, vamos lá, apenas o necessário. Por onde você vai começar? Pelo guarda-roupa? Por onde? Pelo coração? Pelo estoque lá no banheiro? Por onde que você vai começar? Por onde você vai começar? Pelos relacionamentos? Quantos relacionamentos tóxicos que às vezes nós, continuamos ali alimentando, insistindo, ouvindo. Aí você fala: pastor, então eu vou abrir mão. Não, você vai chamar junto e vai falar: ou você muda ou então vamos, aqui é o necessário, apenas o necessário. E assim o Senhor vai nos dando leveza para viver um dia de cada vez, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar, apresentar ao Senhor a tua vida esse mês de agosto. Eu quero apresentar o teu coração ao Senhor. Pai, o Senhor deu essa palavra, Senhor, apenas o necessário. A melhor parte não pode ser tirada de nós. A melhor parte, Senhor, ela não é negociada. A melhor parte, ela não é perdida, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ensinar ao longo desse mês de agosto, Pai, apenas o necessário, aquilo que é prioridade. Nos ajuda nas nossas escolhas a enxergar o que é prioridade, nos capacita a ouvir mais. Está faltando, Senhor, desejo de ouvir. Pessoas não querem ouvir umas às outras. Há uma angústia muitas das vezes no coração. Pai, que nós possamos aprender a ouvir de verdade, a ouvir não apenas com o ouvido, mas ouvir com o coração. Porque quando eu ouço com o coração, eu não julgo, eu não condeno, eu não murmuro. Quando eu ouço com o coração, eu reconheço, eu me alegro, eu agradeço. Pai, que nós possamos estar sensíveis. Senhor, sabemos que dentro de nós há um pouco da ansiedade de Marta, há um pouco, Senhor, dali também do desejo de Maria de estar aos teus pés, e às vezes nos falta equilíbrio para administrar tantas coisas, ó Pai, administrar todas as coisas que são colocadas diante de cada um, cada lar, cada família, cada jovem, cada criança, Pai, aqui neste lugar, cada homem, cada mulher, aqueles que estão conosco pela internet. Nos ajuda, Senhor, a administrar os nossos dias, nos ajude a administrar a nossa casa, os nossos relacionamentos, nos ajuda, Senhor, a administrar, Senhor, os nossos sentimentos e emoções. O corpo adoece,
Senhor, quando a mente está, Senhor, vulnerável, a ansiedade tomando conta, Pai, uma geração doente, uma geração ferida, Pai. Mas nesta noite nós queremos pedir da Tua graça, daquilo que não podemos, daquilo que não temos, daquilo mesmo que nem conseguimos, mas o Senhor fala que a Tua graça nos basta. Tem momentos, ó Pai, que nós não seremos tirados daquela situação, mas com a Tua presença e a Tua graça, nós iremos aprender a lidar com aquela situação e extrair o melhor. E que esse mês de agosto, eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos aqui, Pai, de cada um, que possa ser extraído o melhor de você, meu querido, que possa ser extraído o melhor de você, minha querida, e que o Senhor venha te ensinar, debaixo da leveza e da tranquilidade que só Ele pode, a paz que excede todo entendimento, venha direcionar os teus passos diante de tantos acúmulos e excesso de produtividade. Você possa parar por um momento e louvar e agradecer e se colocar nos pés daquele que te criou. Se você tem dúvida de como você foi formado, dá uma passadinha no Salmo 139, porque quando você estava sendo tecido no ventre da tua mãe, Ele já te via como uma substância informe, Ele já te conhecia, e no livro da vida, todos os dias da sua vida estava sendo escrito. Pai, eu te louvo por essa noite, eu te louvo pela companhia dos teus filhos aqui, no aconchego do lar, no aconchego da casa do Pai, aonde podemos nos derramar na tua presença, aonde podemos expressar a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade, Pai. Não é um lugar de super-homem, super-mulher, é um lugar de homens e mulheres carentes e dependentes da graça de Deus. Assim como aquele ladrão que não enxergou um homem comum, desfigurado, um sofredor, ele enxergou o Cristo vivo. Pai, que nós possamos a cada dia reconhecer o senhorio de Cristo Jesus, reconhecer, Pai, o sacrifício vivo, o sacrifício da morte, da vida e da ressurreição de Jesus. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor.